Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta terça-feira, já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. Lembrando que agora o Flamengo vai enfrentar, sabe quem? O Olímpia, pela Libertadores da América. E nós vamos analisar nesse momento a imprensa trazendo as últimas informações do Flamengo. E eu gostaria que você, na manhã dessa terça-feira, logo cedo já estamos aqui, você chegasse já deixando seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. Inclusive, vamos bater uma meta juntos aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Amigão React, faça parte do nosso canal se inscrevendo, apertando o botão vermelho aqui embaixo, fazendo parte assim do nosso canal, para você sempre receber as notícias e informações do Flamengo, tá bom? O Flamengo, após a derrota para o Cuiabá, 3-0, vai enfrentar agora o Olímpia pela Libertadores da América. E a imprensa esportiva falou sobre uma análise, onde o que o Flamengo precisa fazer para poder vencer o Olímpia e conseguir passar de fase aí na Libertadores da América, chegando às quartas de finais. Nós vamos analisar nesse momento, por exemplo, o João Guilherme falando sobre isso, tem também o Vene Casagrande falando sobre essa preparação, tem também os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre essa preparação do Flamengo. Eu gostaria que você, primeiramente, chegasse também deixando nos comentários aí o seu palpite para essa partida, que inclusive no final vamos ver aí o palpite também da imprensa esportiva falando sobre essa partida, tá bom? Então vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal João Guilherme S1 Live, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. O Pedro em campo perdeu daquele jeito para o Cuiabá, 3-0, e agora tenta se recompor para voltar as atenções para Conmebol Libertadores. Pedro Henrique Torre tem os detalhes. 11 jogos de invencibilidade que chegaram ao fim num choque. Ou melhor, em 1, 2, 3. Derrota de 3-0 diante do Cuiabá, que fez a sirene tocar de novo no ninho do urubu. Perigo à vista, um Flamengo apático, frágil, entregue ao adversário, que não competiu, como deixado bem claro mais uma vez nas palavras de Sampaoli, algo que sacudiu o vestiário. Creo que Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos o que tenemos en competencias de eliminación, como hoy, que lamentablemente o time no compitió como merecía competir aqui. Até agora são 29 jogos sob o comando do técnico argentino. 5 derrotas, uma no clássico contra o Botafogo no Maracanã. As outras 4 foram fora de casa diante de Inter, Atlético Paranaense, Bragantino e agora Cuiabá. Assim como vai ser o jogo contra o Olímpia na quinta pela Libertadores. Defensores del Chaco, pressão. A vantagem mínima significa pouco neste momento. Gabigol e Arrascaeta vão voltar à equipe, mas o questionamento no universo rubro-negro é sobre a capacidade. Não técnica, mas a mental. De novo, um Flamengo sob pressão na temporada. De novo, um jogo-chave e fora de casa. É a rotina de um elenco que anda sempre no fio da navalha em 2023. Aí, números do jogo contra o Cuiabá, 3-0 pro Dourado contra o Rubro Negro. A gente vê aí, ações com bola, isso só do Pedro, né? 18 ações com bola, então ele foi o 14º entre os jogadores rubro-negros, 7 passes tentados, aí 15º, olha como lá embaixo na lista, incluindo todos os jogadores que entraram na partida pelo Flamengo, né? 4 passes completos, 3 chutes, nesse quesito ele foi o primeiro, e 2 chutes certos. Este foi o Pedro, que claro, atraiu as atenções depois da semana conturbada, tomou um soco ali do preparador físico do Flamengo, que acabou demitido, e virou atenção para essa relação, né? Entre jogadores e Sampaoli, de novo esse papo no Flamengo, né? De uma relação conturbada. E me parece, Antero, que quando o Sampaoli vem a público dizer que o time não competiu o quanto deveria contra o Cuiabá,
É uma mensagem direta para os jogadores, é um pouco apontar o dedo, que estão escolhendo como jogar num jogo eliminatório e num jogo do Campeonato Brasileiro. Político ele não foi, né, Antero? Não, não foi. Agora você veja como esse tipo de declaração pode ser interpretada de maneiras diversas, dependendo até de quem a faz. Há sempre essa dúvida de qual de fato é o relacionamento do Sampaoli com seus jogadores, antes e depois do episódio do seu ex-preparador físico. E o Flamengo agora contratou um uruguaio. Se fosse, por exemplo, o Abel falando algo com esse teor a respeito do Palmeiras, sabe qual seria a interpretação? Opa, ele está certo, é isso mesmo, o torcedor receberia bem e o próprio elenco. Eu não sei exatamente qual é o impacto dessas palavras no elenco dos jogadores do Flamengo, até porque o Sampaoli não está há muito tempo no comando. Mas isso tudo pode ser camuflado, superado, desde que o Flamengo confirme a sua vantagem na Libertadores e também na Copa do Brasil. E tem ficado claro que o Flamengo vai bem nessas competições. Parece que aí aflora a qualidade de seus jogadores. Se não tanto o coletivo, mas pelo menos o individual. Não individual na base, pô, esse cara é fominha, aquele outro também. Não, é na qualidade mesmo de cada um. De um Arrascaeta, de um Everton Ribeiro, de Bruno Henrique, de Gabigol, de Pedro e de outros que são chamados. O problema é no Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos. Se esperava do Flamengo muito mais do que tem até agora, como também do Palmeiras. O Bragantino, por exemplo, vai subindo, mas ele é um outsider, é aquele que corre por fora. Mas de Palmeiras e Flamengo se esperava mais. E essa entrega não vem. Já na Libertadores ou em competições de mata-mata, o Flamengo está ok. E é isso que sustenta, digamos, se não um ambiente tranquilo, ou pelo menos a aparência de que a turbulência foi esperada. A presença do Pedro em campo é mais um indício, ou uma tentativa de mostrar para o público externo de que o ambiente está serenado. Vamos ver de fato o que pode estar acontecendo nos bastidores se o Flamengo eventualmente tropeçar diante do Olímpia, que eu acho que não vai acontecer. E na semana que vem, no duelo com o Grêmio, que eu também acho difícil que ocorra. No Campeonato Brasileiro, tanto Flamengo quanto Palmeiras, que deveriam estar melhores, parece que estão na base do vamos deixar para lá. Se for possível a recuperação no segundo turno, ok. Caso contrário, apostemos Palmeiras na Libertadores e o Flamengo em outras duas frentes. Méritos também do Cuiabá, né, que vem numa campanha excelente nos últimos jogos, né? Sim. Vitórias, empate. 4 jogos seguidos já, né? Sem de derrota. vitórias. E Daverson fazendo um belo campeonato também. Agora, só para dar informação, o Nicolás Maidana é o novo preparador físico do Flamengo. É um uruguaio, já trabalhou na Udinese, estava no Santos Laguna e vai chegar aí para compor a equipe do Jorge Sampaoli. Agora, Antero, pensando especificamente neste resultado 3-0, que lembra aquela derrota contra o Bragantino na volta da data FIFA, né? Que realmente o Flamengo ali até tinha uma explicação do físico, tinha treinado muito fisicamente. Dessa vez, essa explicação não vale contra o Cuiabá. Mas, de qualquer forma, o que interfere para esse jogo de quinta-feira, que você vai ver na ESPN com a gente aqui também no Star Plus, contra o Olímpia? Flamengo, 1 gol de vantagem só conquistada no Rio de Janeiro. Chega na quinta-feira esse resultado? Chega, Edu, se o Flamengo não passar pelo Olímpia. Se passar, como eu disse há pouco, dá, sabe, aquela camuflada, né, fica em segundo plano esse tropeço grande diante do Cuiabá. Então, a gente sabe, conhece tanta história de grupos nos quais havia separação, divisão entre jogadores, e em que nem todo mundo
gostava do técnico, só que os resultados apareciam, as taças eram levantadas e tudo isso ficava em segundo plano. Então, nem sempre num elenco há harmonia, sabe, todo mundo se gosta, se abraça, né, e olha para o técnico como, este é o nosso professor, é o pai. E olha, eu estou falando isso em grupos importantes, que conquistaram títulos também grandes. Você conversa com os jogadores, conversa com os nossos aqui do Resenha, e nos bastidores eles vão te contar histórias desse tipo. Há grupos em que jogador com um companheiro saiu no tapa, entendeu? E que mandou o treinador pastar, aquelas coisas. Mas as vitórias, elas abafam crises. Então, não creio que esse tropeço vá para o Paraguai. Agora, tem o seguinte, como você observou, e eu aqui agora aumento, o Cuiabá tem jogado um bolão, tem sido atrevido. Você olha a subida que teve na classificação, até acho que umas 5 rodadas atrás, estava lá no bloco de baixo. E agora não é que está fazendo uma fumaça? E por quê? Por méritos do Cuiabá. E o Deivinho, ele gosta de aprontar para cima do Flamengo, hein? Ô rapaz danado. E, olha, temperamento explosivo, pode ter um parafuso a menos, tem quem goste, tem quem não gosta. Eu gosto, não tenho nada contra um jogador desse estilo, só sei que ele não é maldoso, não machuca ninguém, mas joga bola. Talvez o personagem até encubra as qualidades que o Daverson tem. Ô, Vene Casagrande. Eu também adoro. Não contra o Flamengo. Claro. Você ficou surpreso com essa derrota? Olha, Fernanda, mas a gente precisa analisar o momento da equipe do Cuiabá. Se a gente for o Pedrosa vai analisar daqui a pouquinho os personagens. Se a gente for parar e analisar, só de aproveitamento rápido, antes que o Pedrosa fale, são 5 vitórias e um empate nos últimos 6 jogos. Não me surpreende a derrota, Perfeito. Porque o Cuiabá, de fato, vive um bom momento. O que me surpreende é a forma como o Flamengo perdeu ontem. Porque foi uma forma, a gente brincou aqui no programa, mas foi vergonhosa a postura dos jogadores do Flamengo dentro de campo. Pareciam que eles não queriam estar jogando a partida. A vontade dos jogadores era quase zero. Totalmente diferente da postura daquele time que foi contra o Grêmio, num jogo de Copa do Brasil, que foi até contra o Olímpia. Contra o Olímpia não jogou bem, mas ao menos mostrava muita vontade. Eu sei que é natural, quando você entra em campo numa partida eliminatória, que é a Copa do Brasil e Libertadores, é natural que você entre mais focado, mais concentrado. Mas até a forma como o Flamengo né? Isso. Mas a forma como o Flamengo jogou ontem foi uma forma que me assustou muito. Eu brinquei do Davi Luiz aqui, mas o Davi Luiz ontem totalmente perdido em campo. O próprio Pedro, que sempre reclama que não tem oportunidade, a oportunidade que ele tem, ele não faz por onde. E assim, eu não digo só na qualidade técnica, eu volto a dizer, na vontade. Você pode perder, mas a partir do momento que você perde da forma que perdeu ontem, não tem jeito, você vai irritar o torcedor. E de fato é isso. Eu não estou querendo dizer que os jogadores estão escolhendo partida para jogar bem. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é basicamente o que o Sampaoli disse ontem. O time não está competindo nas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Tem que ter o mesmo foco na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Ah, mas é muito difícil uma equipe ganhar as 3 competições. O investimento que o Flamengo faz, ao menos tem que correr atrás. Porque claramente está abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Não sei se é algo combinado entre eles, eu acho que não, né, pelo amor de Deus. Que não, mas assim, é uma postura diferente. O Varela não recebeu uma oportunidade como titular desde maio. E qual foi a vontade dele ontem dentro de campo? Zero. E o Pedro? E o Pedro, exatamente o que eu acabei de mencionar, o próprio Gerson se arrastando em campo. E aqui no off o Pedrosa até elogiou a postura do Luiz Araújo, eu vou elogiar aqui. Ao menos mostrou vontade. Eu reclamo quando não tem vontade. Quando você veste a camisa do Flamengo, ao menos você tem que mostrar muita disposição e tentar correr atrás. E os jogadores de ontem não fizeram isso. Pedrosa, explique então para o nosso telespectador essa questão do não surpreender. O que está sendo o Cuiabá nos últimos 6, 7 jogos? Eu acho que todas as críticas do Vene são válidas, tá? A gente tem que sempre frisar que o Flamengo tem o maior investimento da América do Sul, não é só do Brasil. O Flamengo é um time que, com esse investimento de mais de 30 milhões de reais de folha salarial, não consegue liderar uma rodada de Campeonato Brasileiro há mais de 100 rodadas, há mais de 100 partidas, a gente pode dizer assim. Então, é uma coisa bem grave.
É uma coisa que claramente o Flamengo tem dado prioridade para as Copas, quando são jogos dessa competição, e a virada de chave acontece. Eu falo muito da parte tática, mas ontem eu concordo com o Vene que também faltou vontade. Quando a gente fala sobre o mérito do adversário, Fernanda, é porque não é o Flamengo que perdeu para o Cuiabá. O Cuiabá venceu o Flamengo. Isso tem que ser deixado claro. O Cuiabá venceu o Flamengo porque o Cuiabá do Antônio de Oliveira, que é um dos melhores técnicos desse Campeonato Brasileiro, pelo material humano que ele tem em mãos e pelo campeonato que ele faz, são 28 pontos, Fernanda. Sabe quantos pontos o Flamengo tem? 31. O Cuiabá, com 15 milhões de reais de investimento, tem 3 pontos a menos do que o Flamengo. Então assim, cara, eu acho que existe uma grande diferença entre o Flamengo perder e o Cuiabá vencer. Ontem o Cuiabá venceu pelo Daverson, que a gente fala do folclore, mas se não fosse o Tiquinho Soares, ele seria o melhor atacante do Campeonato Brasileiro. E em números o artilheiro, em números, ele tem 8 gols e uma assistência, convertendo pontos pro Cuiabá, e isso que é mais importante dentro de um centroavante. Você olha também, o Cleison chegou muito bem, o Jonathan Cafu, o Sobral, que já era um bom jogador no Ceará, tá fazendo um belo de Campeonato Brasileiro no Cuiabá. Então, além de tudo que o Vene falou, e eu concordo, pra mim, acho que só quem se salvou ontem da atuação do Flamengo foi de fato o Luiz Araújo. O Cuiabá tem jogado muita bola, são 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, um aproveitamento melhor do que o líder Botafogo. A última derrota do Cuiabá foi pro Vasco aqui na Ilha do Governador. E mesmo assim, não mereceu perder tanto, você até comentou, né? Um jogo muito difícil que o Botafogo teve fora de casa. O mais difícil da temporada do Botafogo, todos esses jogos aqui, foram 18 jogos do Campeonato Brasileiro. O jogo em que o Botafogo pior jogou foi o jogo fora contra o Cuiabá. Eu vou empatar com o de ontem, com o Cruzeiro, que também foi um jogo que eu não gostei da atuação do Botafogo. E quando a gente fala que um time não jogou bem, não é só por conta do time que não jogou bem. É porque tem um adversário que, taticamente, vai anular defensivamente as melhores peças, que vai fazer a leitura do jogo, que vai fazer uma defesa por pressão, ou não. Enfim, tem claro mérito do adversário, que foi no caso do Cuiabá. O Cuiabá fez jogo difícil com o Botafogo. O Flamengo não pode perder dessa maneira. Não. Foi outro apagão, igual aconteceu contra o Red Bull Bragantino. Se você parar e analisar a quantidade de finalizações que os adversários conseguem fazer contra o Flamengo, é algo assustador. Ah, mas a bola não entra. Gente, mas a partir do momento que o adversário ele consegue finalizar mais, a chance de você fazer gol é maior. Que é uma estatística, Vene. O Cuiabá teve 9 escanteios no primeiro tempo e o Flamengo teve 0. Foram 9 finalizações contra 2 do Flamengo. Isso, mais uma vez, mostra que desde a partida contra o América Mineiro, que a gente vem levando isso aqui em consideração. A vulnerabilidade que tem esse time do Flamengo. Ah, o Flamengo jogou assim porque jogou com um time alternativo. Gente, se vocês pararem para analisar o time do Flamengo que entrou em campo ontem, cara, é um time que teoricamente brigaria por título no Campeonato Brasileiro. Claro. A gente está falando de um Luiz Araújo que custou 9 milhões de euros. A gente está falando de um Davi Luiz. A gente está falando de um Varela, que era da seleção uruguaia. A gente está falando de um Ayrton Lucas, que é da seleção brasileira. A gente está falando de Pedro, que é cotado aí como jogador de Copa do Mundo. E tem um detalhe, o que é alternativo hoje num Flamengo de Sampaoli? Não tem. Pois é. Eu não sei. Então o Flamengo, o resumo do Flamengo este ano é o seguinte: o Flamengo vive um dos piores anos da sua história no futebol. São vexames atrás de vexames, resultados totalmente incompatíveis com o elenco, com as condições, com a estrutura que o Flamengo tem. E Sampaoli, que é o treinador, que o presidente Rodolfo Landim é fã, gosta muito do trabalho dele, sempre quis tê-lo no Flamengo, e é quem banca o Sampaoli, ele realmente entrou em rota de colisão. Porque ele tem um temperamento muito forte, não é de muito diálogo, e o vestiário do Flamengo, ele é muito pesado. É difícil lidar com esse vestiário do Flamengo. O tempo pós-Jesus está provando isso. Então, meu amigo, diante de tudo isso que nós estamos falando, Alain Bimadi, o jogo de quinta-feira contra o Olímpia, ele se torna muito perigoso. A ponto de a classificação para a Libertadores da América, apesar da vantagem que o Flamengo tem, por ter vencido por 1-0, ela poderia ser encarada com muito mais tranquilidade, porque não há comparação entre o time do Flamengo e o time do Olímpia. O Olímpia vai guerrear, o Olímpia vai lutar, o Olímpia vai brigar, o Olímpia vai correr, mas bola, futebol, não há comparação entre Flamengo e Olímpia. Agora, resta saber
né? Se os profissionais que estão no Flamengo, eles serão inteligentes ao ponto de perceber o que é mais importante para eles, né? O que é mais importante para esse grupo de trabalho que está no Flamengo? O Flamengo seguir na Libertadores da América e ter a chance de continuar lutando por um inédito tetracampeonato para se tornar o maior brasileiro da Libertadores, e isso colocará esses jogadores em destaque maior ainda no novo Museu do Flamengo, que foi inaugurado sexta-feira, e é lindíssimo, porque se esses caras ganharem o tetra da Libertadores da América, eles vão ocupar um espaço ainda maior no Museu do Flamengo, que já é grande a participação deles lá. Isso aí vai prevalecer ou não? As picuinhas internas, eu não vou com a cara dele, não sei não, esse cara aí, eu não aguento mais ele, hein? Porra, mas que cara mala, cara chato. É isso que vai prevalecer? Isso é mais importante do que seguir na Libertadores da América e ser tetracampeão e se tornar o maior brasileiro? Eu tenho a impressão, a gente fala tanto na palavra profissionalismo, viu, Alain Bimaio? Eu tenho a impressão de que chegou a hora de existir profissionalismo de verdade, né? Não gostam do cara, ok, normal. Você já trabalhou com gente que você não gosta, eu já trabalhei com gente que não gosta, mas existem coisas que estão acima disso, né? E eu tenho a impressão de que o time do Flamengo, os jogadores do Flamengo, se eles não gostam do Sampaoli, ok, mas eles têm que se mobilizar e não deixar isso atrapalhar o principal objetivo, que é seguir na Libertadores da América, porque eu não sei não, o Flamengo está dando armas para o Olímpia crescer nessa disputa, viu? João, você estava até falando, quando você falou, comecei a pensar aqui, foram poucas partidas boas do Flamengo mesmo, né, nessa temporada, e até uma outra com o Sampaoli, que até foi abaixo dessas que você falou, mas também pela Copa do Brasil, o jogo de ida no Maracanã contra o Atlético Paranaense, o Flamengo também fez uma boa partida, apesar do Atlético o Atlético abriu o placar no começo do jogo, mas ali também, e também, né, coincidentemente ou não, também na Copa do Brasil. Então, enfim, infelizmente, o Flamengo parece que não consegue ter paz. O Flamengo, apesar dos problemas, ainda vem conseguindo conquistar títulos, mas tanto que, eu repito aqui uma frase que eu falei, o Flamengo não começa e termina uma temporada com o mesmo técnico desde 2011, e foram raríssimas exceções, 2011 com o Vanderlei Luxemburgo. Foi a última vez que o Flamengo começou e terminou uma temporada com um técnico. E a única vez que poderia acontecer isso, que o trabalho não foi interrompido pelo Flamengo, foi no caso do Jorge Jesus, por conta de pandemia, e foi uma escolha do próprio Jesus. O Jesus ia completar um ano, no meio do ano, ele sai um pouquinho antes, né? Ele chegou no meio de 2019 e saiu quase no mês de 2020, mas ele não começou e terminou uma temporada. E é aquilo que a gente fala, né, João? Eu não sei se você concorda. A sensação que dá é que eu sempre falo muito isso. Para mim, deveriam ter dois profissionais dentro do Flamengo, dentro do departamento de futebol. Um profissional gestor, porque não adianta você ser gerente de futebol do clube se você está ali só para dar suporte. Gerente, né, é você comandar, é você fazer a gestão. E isso também inclui gestão de grupos, né? Contornar egos, saber que você não tem que ter só uma forma de trabalho. Eu, por exemplo, tenho experiência em gestão há muito tempo e eu coordenei equipes. O meu tratamento com um profissional e com outro, às vezes, era totalmente diferente, porque um reagia de uma forma e outro reagia de outra. Então, você tinha que saber conduzir. E o Flamengo, eu acho que muitas vezes não é conduzido fora de campo, não sabe. O Flamengo é muito perdido, fica muito na mão dos jogadores, na vaidade de alguns jogadores, né, ou de algumas maluquices de alguns treinadores, enfim. E o outro era um profissional técnico que analisaria, quando o Flamengo partisse para contratações de treinadores ou de jogadores que se adequassem exatamente ao perfil que o Flamengo quer, ao estilo que o Flamengo quer, a característica dos jogadores. Porque, por exemplo, se o Flamengo vem ganhando tudo com 2 meias, não adianta você trazer um treinador que trabalha com 2 pontas. Você descaracteriza totalmente, e por aí vai. Além do setor de psicologia, mas aí é outro assunto que eu acho que o Flamengo tinha que ter.
Então eu acho que o departamento de futebol do Flamengo precisava ser um pouquinho mais profissional, de profissionais que tivessem coisas específicas, né, no teu dia a dia. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. E outra coisa, né, Alan, é o que a gente já vem falando há bastante tempo. O Flamengo hoje, embora ele não seja, mas ele é uma grande empresa. Uma empresa com um faturamento bilionário, com uma condição excepcional. O Flamengo hoje seria uma das maiores empresas do continente, né, se ele virasse uma sociedade anônima. Mas o futebol do Flamengo, que é o que puxa a fila, ele é gerido de uma maneira completamente diferente do restante do clube, dos outros setores do clube. Por exemplo, o que aconteceu com o Pedro na semana passada, lá em Belo Horizonte, não surgiu ali naquele momento. É uma coisa que já vem há muito tempo, vai acumulando, o cara vai engolindo, o relacionamento não é bom, e aí chega uma hora que explode. Isso acontece na vida de todos nós. Ninguém percebeu isso antes? Ou se percebeu, não agiu, por quê? Porque era para ter cortado o mal pela raiz. Era para ter conversado com todas as partes, com o próprio Pedro, com o preparador físico, com o Sampaoli. A impressão que passa à distância, nós não estamos lá dentro, é que foram deixando rolar. Deixa rolar, o Sampaoli é um cara que tem que botar moral no grupo, ele tem que fazer as coisas do jeito dele, os jogadores têm que aceitar, a gente tem que trazer um técnico que comande o vestiário, aquela coisa toda. Só que não perceberam, ou então perceberam e não agiram, que um problema estava crescendo. E isso tudo que está acontecendo agora, ele acaba sendo consequência cada vez maior dessa situação. Não é a primeira vez que nós ouvimos a seguinte frase: o elenco do Flamengo não se adapta à forma de trabalhar do treinador. Quantas vezes nós ouvimos isso? Olha, não é a primeira vez. E o roteiro com o Sampaoli está sendo o mesmo, né? Eu acho que o Sampaoli tem culpa na história, como o Vitor Pereira teve, como o Paulo Souza teve, que eles realmente, e você é um gestor, você sabe disso, Alan, eles não tiveram a habilidade necessária para conduzir esse grupo do Flamengo. O treinador, ele depende dos jogadores. O grupo é difícil? O grupo muitas vezes não colabora? É um fato. Porém, é uma das missões do treinador com o respaldo da diretoria. E parece que isso aí, o Sampaoli tem mais do que os outros. Isso é uma diferença clara. O Sampaoli tem muito mais respaldo do que os outros, né, por causa da figura do presidente Landim, que é um grande admirador do trabalho dele. Eu acredito que o Sampaoli está errando, como erraram Vitor Pereira, Paulo Souza e outros. Ele não está tendo a habilidade necessária para domar e controlar o grupo do Flamengo. Aliás, depois de Jorge Jesus, só o Dorival conseguiu controlar o grupo do Flamengo. E você sabe por que o Dorival controlava o grupo do Flamengo? Fala. Que os caras amam o Dorival? Sabe por quê? Porque o Dorival era o cara mais legal do mundo com o grupo do Flamengo. Eles faziam o que eles queriam. É isso. Vocês acham que o grupo do Flamengo ama o Dorival? Por quê? Porque o Dorival era o gente boa. Podia fazer o que quisesse. Tudo beleza. Aí, professor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pô, rapaziada, show de bola, vamos lá. É isso aí, vamos nessa. Professor, acho que a gente merece umas férias mais longas, hein, professor? Aquelas férias de 45 dias. Boa, beleza, rapaziada, vamos nessa, vocês merecem férias longas.
Copa do Brasil e Libertadores da América. Flamengo campeão. Não preciso falar mais nada. E teve aquela entrevista, né, que até repercutiu mal dentro do próprio Flamengo, do Dorival, após o jogo contra o Juventude. O Juventude não ganhava de ninguém e fez jogo duro contra o Flamengo. E aí o Dorival falando que não tinha como cobrar os jogadores, seria até insensível por parte dele cobrar os jogadores, né? Então, enfim, joga no Flamengo, como é que você não vai cobrar os jogadores, né? Enfim, tem que agora, cobrar, o Alan, fala, João. O que está acontecendo com o Sampaoli no Flamengo aconteceu com ele no Santos, no Atlético Mineiro, embora eu acho que no Santos foi o melhor trabalho que ele fez no futebol brasileiro. Ele só não foi campeão brasileiro porque enfrentou o Flamengo de Jorge Jesus, que naquela oportunidade realmente não tinha como ser batido. Mas a saída dele do Santos foi desgastante, foi ruim. No Atlético Mineiro, a mesma coisa. Na seleção da Argentina, a mesma coisa. No Sevilha, no Olympique de Marselha, na Universidade de Chile, na seleção chilena. Ele sempre foi assim. Nunca repetiu escalação, sempre mudou várias vezes o time, até que no Flamengo ele não está improvisando tanto, ele gosta de fazer umas improvisações, colocar o volante de zagueiro, o lateral de meia e outras coisas mais. Ele até que tem mantido uma estrutura de time. O Sampaoli, ele sempre foi esse cara aí. Quem contratou tinha que avaliar, a gente está trazendo aqui uma bomba relógio. Vai comandar um vestiário que é pesado. E aí? E as características dele? Vão encaixar com o grupo? O elenco que tem aqui na mão, ele vai saber trabalhar esse elenco? Ele vai ter a habilidade necessária? Parece que tudo isso não foi avaliado. Houve uma imposição de uma vontade, por ser um grande nome, um grande treinador, com história no futebol, para tentar mudar a rota de um panorama interno, e está acontecendo o que tinha mais chance de acontecer. Rota de colisão. O caso Pedro apenas expôs isso para todo o mundo e ele não foi resolvido, está claro. Os jogadores não gostam do treinador, não têm um bom relacionamento com ele, mas eles têm que se mobilizar, porque ali é o nome deles que está em campo. E o nome do Flamengo, porque eles representam o Flamengo. Então eles têm que procurar jogar bem para se valorizar e valorizar o clube. Né? Se o Varela joga bem, ele abre um mercado para ele. Pô, olha lá o lateral do Flamengo, como ele está jogando bem. Se o Cebolinha volta a jogar bem o que ele pode, ele se valoriza, ele pode buscar até coisas maiores, por exemplo, uma oportunidade daqui a pouco na seleção brasileira de novo, que ele já passou lá e muito bem, e isso vale para todos os jogadores. Então, quer dizer, o que vai prevalecer nisso aí? É a picuinha interna? Ih, esse cara aí, a gente não gosta dele, então a gente tem que se livrar desse cara, ou então pensar no bem coletivo do grupo e do clube. Vamos superar essas divergências e vamos buscar jogar bem para atingir as nossas metas. Eu não sei, muitas vezes eu não entendo a cabeça de jogador de futebol e nem estou dentro do vestiário para perceber, mas isso para mim é muito claro. E vou até trazer aqui um relato, vou cometer uma inconfidência, de um jogador importante do Corinthians, que eu tive contato no ano passado, na reta final da Copa do Brasil. O cara me disse o seguinte, um jogador grande, um jogador importante. O cara me falou o seguinte, olha, o grupo não gosta do Vitor Pereira. Mas nós vamos jogar por nós. Vamos nos fechar e vamos buscar o título da Copa do Brasil. E quase conseguiram. Por um triz, o Corinthians não foi campeão da Copa do Brasil. Quem me falou isso através de um conhecido muito próximo foi um grande jogador do Corinthians, um cara pesadíssimo no Corinthians.
E na prática a gente viu isso. O elenco do Corinthians tinha problemas com o Vitor Pereira. Quando ele saiu, muita gente ficou feliz, comemorou, deu declaração até publicamente. Agora, em campo, vocês viram. O Corinthians se dedicou. Eu acho que chega um momento que você tem que ter prioridades. E a prioridade tem que ser o clube e a carreira dos profissionais. Eles têm que pensar o seguinte: puxa vida, se a gente passar pelo Olímpia, a gente vai estar nas quartas de final da Libertadores, a gente vai estar mais próximo de um título de Libertadores. Se nós ganharmos a Libertadores, vamos ser do time que é o maior campeão brasileiro da Libertadores da América. Isso vai nos colocar num patamar ainda maior na história do clube. Isso vai gerar uma valorização absurda, muito mais dinheiro, muito mais projeção e todos os benefícios que isso pode trazer. Isso tem que ser prioridade, cara. Mas muitas vezes no mundo do futebol, e especialmente aqui no Brasil, a gente percebe que isso fica em segundo plano. As picuinhas internas prevalecem. E é isso que você está dizendo, Alain Bemadi. Ontem era o jogo, para muitos caras que não têm chance, darem a vida, comerem grama. E a gente não viu isso. Estava todo mundo ali... o salário vai pingar no dia 5. Tudo bem. Porra, e vem aquele contra-cheque, aquele gordo, aquele monte de zero. Quando eu abri o meu aplicativo do banco aqui, ó. Aí eu vou olhar lá dia 5, 0, 0, 0, 0, 0. Monte de 3 dígitos. Para muitos 4 dígitos. Que beleza. Que se dane. Tá passando essa impressão, cara. O Alan, principalmente, é uma boa contratação. Ele é um dos principais jogadores, ainda não se adaptou, há muito tempo não jogava, mas ele é um dos principais volantes do futebol brasileiro. O Luiz Araújo é um pedido muito especial do técnico Jorge Sampaoli. Eu acho que essa janela, ela é uma demonstração do prestígio que o Sampaoli tem com a diretoria do Flamengo. Porque a diretoria do Flamengo focou em nomes que ele queria muito. Conseguiu trazer o Alan, conseguiu trazer o Luiz Araújo, não conseguiu trazer o grande desejo dele, que era De La Cruz. O Flamengo perdeu muito tempo com o De La Cruz. Depois investiu muito tempo no Claudinho, né? E parece que só focou nisso e não procurou outras alternativas. Até tinha outros planos, mas não investiu neles. Então o Flamengo procurou trazer quem o Sampaoli queria de verdade. E ele não é muito adepto do Claudinho. Ele gosta do Claudinho, óbvio, mas ele queria o De La Cruz. O De La Cruz era o nome que ele dormia e acordava pensando e ligava: eu quero refuerzos e De La Cruz, a hora De La Cruz para Mengon, e não veio, não rolou. Então eu faço essa leitura. A diretoria do Flamengo, ela procurou trazer tudo aquilo que o Sampaoli quis. Não conseguiu trazer tudo. E a partir daí também, como não trouxe tudo, e teve o problema do Pedro, e teve a questão do preparador físico, isso tudo pode ter aumentado aí um atrito, um relacionamento que começa a azedar. Rapaz, agora cá entre nós também, meu amigo Alain Bemadi, o Flamengo não precisa de tantos reforços assim, né? Se o Flamengo precisa de reforços, os outros precisam de quê? Aí vai falar assim: mas você tá maluco, olha o time que entrou ontem em campo do Flamengo. Minha gente, vamos analisar o time do Flamengo que entrou em campo ontem. O problema não foi a escalação do time. O problema foi a postura do time. Porque os nomes eram muito bons. Qual time no Brasil não gostaria de ter um ataque formado por Pedro e Cebolinha? Qual time no Brasil não gostaria de ter um jogador como Gerson no meio-campo? Pedro, Cebolinha, ainda tinha o Luiz Araújo.
Ainda tinha o Luiz Araújo, que é um cara que não tem tanto prestígio por aqui, mas é um bom jogador. E que outros quiseram, né? Palmeiras tentou, Atlético Mineiro tentou, Grêmio tentou. O Thiago Maia, que é muito criticado, mas convenhamos que o Thiago Maia tem espaço em vários times do futebol brasileiro. O Vitor Hugo é uma promessa. Eu já diria que ele já virou uma realidade. É um dos jogadores mais talentosos da nova geração que vem surgindo aí no futebol brasileiro. Aí você tem um lateral como o Ayrton Lucas, um lateral de seleção brasileira. Você tem o Davi Luiz, que é um cara que, tem uma história enorme. Aí você tem o Pablo, que não é um zagueiro qualquer. O Pablo não é um zagueiro qualquer. Né? E esse zagueiro... Não, o Pablo é um cara campeão no Corinthians, jogou na Fiorentina. Não é um zagueiro qualquer. O Varela, até pouco tempo, era titular da seleção uruguaia. Jogou a Copa do Mundo. Então, o time do Flamengo que entrou em campo ontem era ruim? Não, pelo contrário. Agora, com a postura que entrou ontem em campo, podia ser o Barcelona do Messi. Se não quisesse jogar, dá uma preguiça, não tô afim de jogar não, e tal, tá muito calor. Aí começa a aparecer um monte de desculpa, acho engraçado isso. Muito calor em Cuiabá. O Rio de Janeiro é frio, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade fria, onde os jogadores vivem. Começa a aparecer um monte de desculpa, é gramado, é calendário, é arbitragem. A grande verdade é a seguinte, a coisa não está legal internamente. O ambiente não está bom. Os jogadores não estão contentes e ontem deixaram isso muito claro dentro de campo. Porque quem falar para mim que o time do Flamengo que jogou ontem é um time ruim, sinceramente, não é. Tem vários jogadores que estavam ontem em campo do Flamengo que torcedores de outros times gostariam de ver nas suas equipes. Né? O próprio Pedro. Pedro, quando sai, fica logo um ouriço. Tem que sair, tem que negociar, tem espaço aqui no meu time, vamos contratar, aquela coisa toda. Então, assim, é uma questão de postura. Não adianta você ter qualidade se você não estiver com uma postura adequada. E o Flamengo não mostrou isso ontem. E o Sampaoli tem culpa nisso também, obviamente. Ele também tem culpa, assim como os jogadores. E a diretoria de futebol do Flamengo, que está deixando aí o barco correr e tem tudo para dar problema, hein? Vamos aguardar os acontecimentos. E a gente está falando de janela aí, né, João? Só é uma informação. O Independente tentou o empréstimo do Varela, e o Varela, Flamengo aceitava emprestar o jogador, e o Varela recusou o Independente. E agora o presidente do Peñarol deu uma entrevista ontem falando que tem interesse no Varela. A questão é o seguinte, né? O jogador queria sair também, porque ganha um baita salário aqui no Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro, ganha um baita salário no Flamengo. Então ainda tem isso, né? Alguns jogadores que não estão sendo muito utilizados, de repente ainda ficam por aí, porque tem um baita salário, né? O Pablo, por exemplo, recebeu sondagem, mas falou que não queria sair do Flamengo. Rodrigo Caio também. Poste do Cruzeiro. Enfim, fica até cômodo. E aí é que eu quero ver. O que vai ser mais importante? Vamos tirar um cara que não é muito querido ou seguir na Libertadores da América com todas as adversidades e buscar um feito histórico, um dos maiores da história do clube, caso aconteça, ganhar o Tetra da Libertadores dentro do Maracanã. Será que os jogadores do Flamengo, eles têm noção do que significa isso? Muitas vezes eu acho que não tem, não. Vivem num mundo à parte. Vocês já imaginaram isso? O Flamengo se tornando o primeiro tetra brasileiro da Libertadores dentro do Maracanã. Isso vai entrar no hall de 2019, a final contra o River Plate, a virada épica memorável, o Mundial do Liverpool em 1981, a final contra o Cobreloa em 1981, o primeiro título brasileiro, o gol do Nunes em cima da hora contra o Atlético Mineiro, o gol do Petkovic
Campeonato Carioca em cima da hora contra o Vasco. São momentos que estão em destaque na história do Flamengo, né? E esse momento aí, caso aconteça, ele vai estar nessa galeria e numa posição bem destacada. Será que os caras têm noção disso? Do que representa isso? Vão deixar escapar essa oportunidade por causa de problemas internos? Quinta-feira teremos a resposta, Alain Bemad. Eu acho que se cair da Libertadores, fica muito difícil. Até porque, na Copa do Brasil, apesar, né, do ambiente ser ruim, o Flamengo tem uma situação muito bem encaminhada para a final, né? Venceu o Grêmio por 2-0. Então o Flamengo, ele provavelmente estará na final da Copa do Brasil. Agora, na Libertadores da América, que tem todo esse peso que eu citei, uma eliminação para o Olímpia, meu amigo, eu acho que nem o Zico segura o Sampaoli. De 2019 para cá, o Flamengo sabe jogar a Libertadores da América. E os jogadores que mudaram a história do Flamengo na Libertadores da América estarão em campo. E são 3 jogadores. São eles que fazem a diferença. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Mesmo o Gabigol estando mal, vivendo a sua pior temporada no Flamengo, mas esse é o momento em que ele se agiganta. Então a esperança da torcida rubro-negra é essa. O Flamengo aprendeu a jogar Libertadores. Em 2021 jogou contra o Olímpia e venceu bem lá e aqui em Brasília. Estava no melhor momento naquela oportunidade dirigido pelo Renato Gaúcho, jogando um futebol bem melhor. Mas o Flamengo terá quinta-feira o trio que mudou a história rubro-negra: Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Qual a sua expectativa para esse jogo, João? Porque você já falou que o Flamengo aprendeu a jogar Copas. É um jogo que provavelmente os jogadores vão estar mais mobilizados, né? Até aproveitar aqui, né, pegar o nosso momento One Win, né, que é o nosso parceiro aqui também. Quero saber qual é a sua expectativa para o jogo. Daqui a pouquinho eu vou pedir teu palpite One Win aí. Mas qual a tua expectativa? Você imagina ver um Flamengo totalmente diferente do que foi contra o Cuiabá? E talvez até... como é que você imagina ver o Flamengo? Tanto em escalação como em vontade, mobilização, podemos dizer assim. Completamente diferente. Completamente diferente. Porque eu não acredito que os jogadores, mesmo que eles estejam não satisfeitos com o Sampaoli, eu não acredito que esses caras que já ganharam 2 Libertadores para o Flamengo, essa geração, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e companhia, tem 2 Libertadores para o Flamengo, eu não acredito que esses caras não vão se empenhar e não vão dar o devido valor que a competição tem, porque eles já ganharam a Libertadores. Eles foram ao Museu do Flamengo. Eles viram o que representa isso. A conquista de 2019, a conquista de 2022, elas estão em destaque no Museu do Flamengo. Então, eu acho que é um jogo que os problemas serão deixados de lado, né? Pelo menos essa é a tendência. E a presença desses caras é uma esperança para o Flamengo por um aspecto. O Olímpia é um time que vai para a guerra. Jogar no Defensores del Chaco é muito difícil. É um dos alçapões da América do Sul. Um dos estádios mais complicados. E o Olímpia, que tecnicamente ele é bem inferior ao Flamengo, ele vai para cima do Flamengo. Ele precisa pelo menos fazer um gol. E aí, ele não vai poder ficar esperando como fez no Maracanã. Ele vai ter que sair. E ao sair, ele vai dar espaço. E aí o trio vai agir. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Na maioria dos momentos, de janeiro de 2019 até agora,
esse trio foi quem apareceu para resolver. E eu acho que vai aparecer de novo e pode trazer a classificação para o Flamengo. Essa é a minha expectativa para o jogo, viu, Alan? E o Bruno Lemos, nosso repórter aqui, informa também que praticamente todos os ingressos esgotados para Olímpia e Flamengo. Vai ser um inferno. Vai ser um inferno aquilo lá. Tem palpite para esse jogo aí, Olímpia e Flamengo, João? Tenho. Tá lá, nosso momento, One Win. Grava aí, vamos lá. Às vezes. Olha aí. Olímpia 1. Flamengo 1-2. 2-1 Flamengo. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Tá aí também o palpite aí do João Guilherme. Nação, vamos ver o que vai acontecer para essa partida, né? Uma partida importantíssima do Flamengo na Taça Libertadores. Vale a vaga para as quartas de final. O Mengão precisa dessa vitória para poder passar assim, passar tranquilo, vamos dizer assim, para as quartas de final, né? Porque imagine o Flamengo jogando lá em Assunção, no Paraguai, tomando pressão e já começando a perder de 1-0, aí o negócio é feio, meu amigo, aí complica. Já tem que sair vencendo a partida. O negócio é esse, já marcar um golzinho ali, eles já vão ficar apavorados, vão ter que sair, e aí é onde o Flamengo vai dominar a partida. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo está jogando bem nas Copas, o problema tem sido no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Muito bom dia para todos vocês. Grande abraço. Deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.